Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Oração e Recomendação às Mulheres Cristãs. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será oração por todos os homens. Em segundo lugar, vamos falar sobre a salvação de todos. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a maneira de se vestir das mulheres. E fecharemos a nossa aula falando sobre a conduta das mulheres na igreja. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Item número 1. Oração por todos os homens. O apóstolo Paulo, ele ordena ao jovem pastor Timóteo que faça petições em favor de todos os homens, e especialmente para aqueles que estão em eminência, no caso, revestidos de autoridade, pois isto agrada a Deus, e que estas petições sejam realizadas também segundo as seguintes modalidades de procedimento. Vamos fazer uma leitura, então, na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo de número 2, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ainda no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz a Timóteo: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Neste contexto das modalidades de procedimentos, nós temos em primeiro lugar as súplicas, que é o ato ou efeito de pedir de forma insistente e humilde. No Salmo 59, nós temos então um exemplo de súplicas. Salmo de número 59, versículos 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas à minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o meu Deus, o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, alardeiam de boca em seus lábios a espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirá deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os. Ó Senhor, escudo nosso, pelo pecado de sua boca, pela palavra dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam heredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam,
e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e não se fartam. Então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Portanto, aqui nós temos um tipo de súplica em prol de libertação. Temos também ainda como modalidades de procedimentos das petições, orações. E as orações nós podemos definir como um conjunto de palavras ordenadas e proferidas ou delineadas em pensamentos a um ser supremo, que incorre em gratidão, em intercessão pelos outros, adoração, confissão, petições, comunhão e etc. No Salmo 25, nós temos aqui um exemplo de oração. Oração por auxílio divino. Vamos ler do versículo de número 1 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, do que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me da tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para que os guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me das tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Persevera-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Portanto, aqui um exemplo de oração por auxílio divino feito pelo rei Davi. Um outro tipo de petição que nós temos são intercessões. Realizar petições a um ser supremo. As intercessões é a realização de petições a um ser supremo em favor de uma outra pessoa, segundo uma extrema necessidade espiritual ou material. É o que nós podemos ler no Salmo de número 122, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor.
Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Portanto, aqui uma intercessão, um tipo de oração pela paz de Jerusalém. E por último, como modalidade de procedimentos de petições, nós temos as ações de graça, que é o agradecimento que se faz a Deus por bênçãos espirituais e materiais recebidas, reconhecendo que tudo vem de Deus. E nós podemos ler no Salmo de número 92, versículos de 1 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvidos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Portanto, aqui um hino de gratidão a Deus, feito pelo salmista. Então, nós, recapitulando as formas de petições, ou modalidades de petições, nós temos as súplicas, as orações, as intercessões e as ações de graça. Vamos passar agora a estudar o item número 2 da lição. E o item número 2 fala sobre a salvação de todos. O apóstolo Paulo expressa ainda na primeira carta a Timóteo que o desejo soberano do Salvador é que todos os homens se salvem. De modo que todos imperativamente devem conhecer a verdade, ou seja, que todos venham a conhecer o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Deus. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso Salvador e para isto a igreja deve pregar a palavra de Deus a todos. A igreja deve pregar a salvação e esta salvação somente em Cristo Jesus. É o que está na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 3 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, versículos 3 a 7. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestres dos gentios na fé e na verdade. Portanto, a vontade do Senhor
é que todos se salvem. No item 3 da lição, vamos falar agora sobre a maneira de se vestir das mulheres. O apóstolo Paulo se volta agora na sequência da primeira carta a Timóteo, em seu capítulo 2, para as instruções e ensinamentos de como as mulheres deveriam se comportar diante de Deus e dos homens. Então, Paulo expressa a Timóteo que as mulheres deviam ser orientadas a estarem atentas ao seu modo de se vestir, ao seu comportamento moral, ético e social, ao cuidado com a integridade de sua vida espiritual e também com relação direta com seu marido em sua vida conjugal. É o que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 15, que nós vamos ler agora. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Mulher, aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A mulher deve se apresentar ou se vestir com traje decente, pois o nosso modo de se vestir reflete o nosso caráter. E ainda, a mulher deve se vestir com modéstia, isto é, com simplicidade, sem vaidades, sem extravagância, sem imoralidade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com sabedoria, não com cabeleira frisada e com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso. A mulher, ela deve se apresentar visualmente com bom senso, guardando o devido pudor, sem ostentações e de forma sábia, com responsabilidade e equilíbrio, sem sensualidade, para não provocar desejos lascivos em outrem. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Passando agora a estudar o item 4, a conduta das mulheres na igreja, mencionaremos aqui alguns pontos importantes declarados pelo apóstolo Paulo quanto à conduta cristã das mulheres. E no primeiro ponto nós vamos falar sobre a conduta moral. A mulher, ela é bela sob todos os aspectos quando ela interiormente emana de sua alma uma conduta de honestidade, de dignidade, de sobriedade, de sinceridade, não caluniadora, não maldizente, uma mulher fiel que realiza boas obras e a prática do amor de Deus. É o que diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Porém, com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher que tem Deus no coração possui a marca de uma conduta irrepreensível, que mantém em paz, em equilíbrio, seus relacionamentos no casamento, na família, no trabalho e na sociedade e na igreja. Provérbios capítulo 14, versículo 1,
Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Sobre a conduta conjugal, a mulher, segundo a vontade de Deus, desde a criação, deve priorizar e respeitar a autoridade de seu marido sobre ela, se colocando em estado de submissão perante o seu esposo, de modo que cabe ao marido a liderança da família, a liderança do lar e da relação conjugal em si mesma. A mulher é a ajudadora e nesta função deve desempenhar o papel de seu ponto de equilíbrio, pois uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão e não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O apóstolo Paulo, nesta orientação, não estava desvalorizando a mulher. Ao contrário, estava valorizando-a, pois não havia no ministério de Paulo proibições para uma efetiva participação das mulheres em profetizar e em ensinar. E o ministério de Paulo ele foi extremamente apoiado e exercido por proeminentes mulheres. Porém, naquele momento, na igreja de Éfeso, era necessária esta normatização para que as mulheres ficassem em silêncio para a organização administrativa e espiritual da igreja, pastoreada pelo jovem Timóteo. Vejamos então aqui a participação das mulheres no ministério de Paulo, e ele registrou esta participação com muitos agradecimentos na carta aos Romanos, capítulo 16, versículos 1 a 16, que diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igrejas de Secréia, para que as recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tendo sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estáquis. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Perside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Fleconte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. É importante a participação efetiva das mulheres no ministério de Paulo, inclusive ensinando
e profetizando. Vamos falar agora um pouco sobre a conduta espiritual da mulher. A Bíblia nos mostra que as mulheres foram fundamentais no ministério do Senhor. Jesus Cristo tendo apoiado em tudo, mas muito especialmente nas finanças, tendo elas se despojado de quaisquer interesses, fazendo tudo por amor ao Senhor Jesus, demonstrando uma inigualável fé. Considerando esta natureza das mulheres, de grande sensibilidade, Paulo exorta as mulheres a servirem a Deus com boas obras, cuidando da família como mãe exemplar, na fé e no amor, se santificando e desenvolvendo uma irrepreensível vida espiritual com piedade, isto é, com amor às coisas de Deus. E isto está na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, quando ele diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Terminando esta parte da conduta moral, conjugal e espiritual da mulher, nós vamos agora falar sobre a mulher virtuosa segundo a Bíblia. A mulher virtuosa, segundo a Bíblia Sagrada, possui virtudes morais, virtudes espirituais, age com ética, depende de Deus e por causa destas características ela é honrada. E a sua qualidade como pessoa, mulher de Deus, esposa, mãe e amiga é de elevada excelência. Dentre estas características, nós podemos citar, segundo a Bíblia, em primeiro lugar, que a mulher virtuosa é de extrema confiança. E é o que nós podemos ler em Provérbios, capítulo de número 31, que fala sobre a mulher virtuosa. E no versículo 10 e 11 de Provérbios 31 diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Um dos requisitos para se ter uma família estruturada e solidamente edificada nos aspectos social, ético, moral e espiritual é a integridade moral dos pais. Considerando que a mulher assume um papel base, fundamental na relação familiar, a mulher virtuosa, segundo a Bíblia Sagrada, guarda uma confiabilidade, honradez e conduta irrepreensível para com seu marido, tendo como qualidade suprema a fidelidade em tudo ao seu cônjuge, pois não temos como qualificar a solidez de um casamento sem a fidelidade conjugal e, sobretudo, o amor recíproco que entre marido e mulher. Provérbios capítulo 12, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. No livro Cântico dos Cânticos de Salomão, no capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. No capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Tipificando então aí a fidelidade da mulher para com o marido, do marido para com a mulher. A mulher virtuosa também ela é preciosa. A palavra de Deus faz louvor à mulher virtuosa, expressando que ela é muito mais preciosa e de muito mais valor que finas joias. Não temos como comparar qualquer bem material em seu valor
ao de uma mulher virtuosa, visto que o casamento constituído e construído na base do amor vale mais que o ouro, do que a prata, do que o carro ou qualquer bem material que possamos imaginar. Provérbios, capítulo de número 31, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 19, 14. A preguiça, aliás, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios, capítulo 18, versículo 22, diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então, a mulher virtuosa, ela é preciosa e de muito mais valor do que finas joias. Em terceiro lugar, a mulher virtuosa, ela é elegante. A mulher virtuosa reconhece o seu valor e, em sendo mais preciosa do que as finas joias, não é uma mulher relaxada, que não se cuida em sua apresentação pessoal. Ao contrário, devido à sua grande autoestima, se veste com elegância e com muito bom gosto, porém com decência. Demonstra ter amor próprio ao seu corpo, sem vaidades, preservando então sua saúde. É o que diz Provérbios, capítulo de número 31, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Portanto, a fortaleza, o cuidado com a saúde. No versículo 22 diz assim: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestido de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Não podemos deixar de mencionar que a mulher virtuosa, apesar de ser elegante e bela exteriormente, a sua beleza interior, isto é, a espiritual, deve suplantar a beleza exterior, pois sua irretocável beleza se credencia pelo andar e viver com Deus. Provérbios 31, 30 diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 31, 30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 11, versículo 22 diz assim a palavra do Senhor: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição, ou seja, que não tem moral, ética. A mulher virtuosa também, ela é sempre elogiada. O comportamento ético e moral da mulher virtuosa lhe confere a capacidade de ser elogiada em todos os segmentos da família. Em primeiro lugar, pelo marido, onde é honrada e proclamada como a melhor mulher do mundo. E em segundo lugar, pelos filhos, que a qualificam como ditosa, ou seja, feliz, bem-aventurada. E nós podemos ler em Provérbios 31, que é o capítulo da mulher virtuosa, nos seus versículos 28 e 29, que diz assim a palavra do Senhor: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa seu marido e louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A mulher virtuosa, ela também é abençoadora. Isto significa que a mulher virtuosa honra o seu marido em tudo, respeitando e sendo respeitada pela sua conduta ilibada
Ela é a fonte de bênçãos para si, para seus filhos e especialmente para o seu marido, de tal modo que sempre abre a sua boca para abençoá-los. Provérbios 31, 23 diz assim: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ou seja, a mulher, ela honra o seu marido. A mulher virtuosa, ela é temente a Deus. E como tal, é também exaltada e louvada pelo Senhor, sendo ainda reconhecida como realizadora de boas obras e fonte de bons frutos. Provérbios 30, 31 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. A mulher virtuosa, ela é educadora. Dizem que o amor de mãe pelos filhos guarda extrema semelhança com o amor ágape de Deus. A mulher virtuosa educa os seus filhos com sabedoria, com serenidade, com bondade, com verdade, embasado tudo no amor, visando uma vida de integridade moral e espiritual para os seus filhos. É o que diz Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. A mulher virtuosa, ela é afetuosa. O cuidado com os filhos é a característica permanente da mulher virtuosa. E este cuidado é demonstrado quando ela abraça, quando ela beija, quando ela promove carinho em seus filhos, dando a devida atenção e inclinando seus ouvidos a ouvi-los sem restrições. O tratamento da mãe virtuosa para com os filhos é preponderante na formação moral e na ética da personalidade dos filhos. Provérbios 14, versículo 1, diz que a mulher virtuosa edifica a sua casa. A mulher virtuosa também ela é laboriosa e empreendedora. A sociedade contemporânea, por força das imposições econômicas e sociais, impõe à mulher uma dupla jornada de trabalho para a subsistência da sua família. A primeira jornada de trabalho nas atividades laborais é nas empresas, dos mais variados ramos, ou ainda como empreendedora em seu próprio negócio. A segunda jornada da mulher é em casa, isto é, no seu lar, sendo então merecedora de uma maior exaltação, porque assim ela demonstra ser uma incansável guerreira. Logo é hora dos homens se sensibilizarem e reconhecer que precisa ajudar suas respectivas esposas nas tarefas domésticas. A mulher virtuosa, ela demonstra extrema habilidade para compor tais tarefas no emprego e no lar, como já não bastasse somente as tarefas do emprego. Provérbios 31, 13 e 16 diz: busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas de seu trabalho. O versículo 18 a 19 diz: ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. E o mais impressionante ainda é que esta mulher, além de ser laboriosa, ela mantém a casa em perfeita ordem sob todos os aspectos, contemplando ainda a sua grande capacidade de trabalhar e garantir prosperidade para sua família. Provérbios 31, 27 diz assim: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. No versículo de número 21 diz: no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. No versículo 24 diz: ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores.
A mulher virtuosa, ela também é temente a Deus e de bom testemunho. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E assim a mulher virtuosa é detetora do temor a Deus. E isso se revela enfaticamente na sua conduta moral irrepreensível, que lhe confere um nome honrado, com vida piedosa e limpa, com um comportamento exemplar diante de Deus e diante dos homens, com bom testemunho, sempre abençoando e fazendo o bem todos os dias da sua vida. Provérbios 31:30 diz: enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. No versículo 25 diz: a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e instrução da bondade está na sua língua. No versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E por último, a mulher virtuosa, ela é generosa. Além do cuidado com os membros da família, a mulher virtuosa, ela se preocupa com o próximo. E segundo suas posses, ajuda os necessitados, tanto no campo material como espiritual, de forma previdente e com extrema generosidade de coração. Provérbios 31:20 diz assim: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Portanto, numa rápida recapitulação sobre as características de uma mulher virtuosa segundo a Bíblia, nós temos em primeiro lugar a mulher virtuosa de extrema confiança. Em segundo lugar, a mulher virtuosa, ela é preciosa, mais do que finas joias. Em terceiro lugar, a mulher virtuosa é elegante. Em quarto lugar, a mulher virtuosa é sempre elogiada. Em quinto lugar, a mulher virtuosa é abençoadora. Em sexto lugar, a mulher virtuosa é educadora. Em sétimo lugar, a mulher virtuosa é afetuosa. Em oitavo lugar, a mulher virtuosa é laboriosa e empreendedora. Em nono lugar, a mulher virtuosa é temente a Deus e de bom testemunho. E em décimo lugar, a mulher virtuosa é generosa. Concluindo a nossa aula de hoje, a oração é o mais efetivo recurso espiritual ao nosso dispor para sermos abençoados, para conhecermos e vivermos em plena comunhão com o Senhor. A conduta cristã, ela cristaliza o nosso caráter e a nossa fé, e especialmente as mulheres, em sua irrepreensível conduta cristã, dignifica o Evangelho de Cristo. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.